Meus amados irmãos, bom dia, a paz de Cristo a todos. Eu estou gravando esse vídeo aqui para, na verdade, dar uma palavra na manhã desse dia para nós que somos discípulos de Jesus. Eu aqui estou falando principalmente para os membros da Primeira Igreja Batista da Fazenda Botafogo, mas se porventura esse vídeo chegar também a outras pessoas que não sejam membros da nossa igreja, que você também possa receber essa palavra. No meio desse dia eu estava aqui em casa pensando, e eu estava até conversando ainda agora com a Adilana, e falando da necessidade da gente tirar um pouco o foco, de informações que estão sendo dadas, de coisas que estão sendo faladas, das notícias que estão correndo. E algumas vezes nós estamos até mesmo preocupados por causa da nossa preocupação, disseminando as notícias nas redes sociais, na nossa própria igreja, nas redes sociais dos nossos amigos também. E eu quero, na verdade, convidar cada um de nós a tentar não é deixar de falar, não é deixar de passar uma informação, mas que também a gente possa ser um promotor de esperança, que a gente possa promover esperança no coração, primeiro dos nossos próprios corações e depois no coração das pessoas que algumas vezes recebem uma informação da nossa parte. Eu quero deixar um texto aqui e junto com esse texto no final eu quero deixar um desafio para você que vai assistir esse vídeo, tá bom? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 5, no versículo 15. Efésios 5, verso 15. Depois você pode conferir aí esse texto, diz o seguinte: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Olha a recomendação. Falando entre vós com salmos, e entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos, cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, nosso Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Até o verso 20. A recomendação do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso é que eles pudessem compreender que eles deveriam primeiro remir o tempo, ou seja, aproveitar bem o tempo que eles tinham. E nós estamos no momento que estamos reclusos, impedidos de fazer algumas coisas, e aí é um tempo precioso que nós temos. E como nós estamos aproveitando esse tempo? É uma pergunta, que eu quero deixar aqui para que você possa responder para si mesmo, para você mesmo. Mas ele diz uma coisa aqui muito interessante. Ele diz o seguinte, no verso 17: mas procurai compreender qual a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus diante desse cenário todo? Nós que somos discípulos de Jesus. Eu acho que diante desse cenário, Deus quer nos mostrar alguma coisa, Deus quer nos ensinar alguma coisa, Deus quer nos falar alguma coisa, a todos nós que somos discípulos, mas também a humanidade. Eu acredito que seja o sussurro de Deus dizendo, olha, na verdade é um chamado para que cada um de nós possamos olhar e ver que realmente nós dependemos do nosso Deus. Eu estava ouvindo ontem o culto no Facebook do pastor Joselito Ferreira de Sena, meu pastor, aquele que me batizou, meu mentor espiritual, alguém que eu tenho assim um extremo carinho. E ele dizia uma coisa muito importante. Ele falava de 2 Crônicas 7,14 e ele chamou a atenção que nós algumas vezes esquecemos do verso 13. 2 Crônicas 7,14 é o texto que diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, converter dos seus maus caminhos, eu então ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Só que o versículo 13, que é o versículo anterior, e ele disse isso, e aí eu pude, na verdade,
aprender isso é Deus dizendo, olha, se eu cerrar os céus, se eu enviar pestes, aí o versículo 14 vai dizer, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu vou perdoar os seus pecados e eu vou sarar a sua terra. Então eu acho que esse cenário que nós estamos vivendo é um convite que Deus está nos fazendo a orar, a ser pessoas que vão promover no coração do outro uma palavra de esperança. E o apóstolo Paulo, ele conclui aqui no versículo 19, dizendo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando de coração ao Senhor. E aqui entra o desafio que eu quero colocar para você, que faz parte da primeira igreja batista da Fazenda Botafogo. Eu não estou dizendo para você parar de colocar informações que estão acontecendo, mas que a gente possa diminuir um pouquinho mais isso. E que você pudesse fazer isso, gravar um vídeo, e aí liberando uma palavra de bênção sobre as nossas vidas. De repente o pessoal do louvor, colocar aí mesmo no celular uma canção, cante uma canção. A Bíblia nos orienta em momentos como esse, a gente falar entre nós com salmos, com hinos e com cânticos espirituais. Então vamos realmente estar imbuídos desse sentimento e começar a fazer isso. Eu quero desafiar você, que é membro da igreja, a colocar no grupo da igreja, nos grupos de WhatsApp da igreja, uma palavra de esperança. Não pegue algo que alguém está falando, coloque você mesmo, algo que Deus colocar no seu coração, leia um versículo da Bíblia, faça uma oração, ore pela igreja, ore pela nossa nação, ore pelos médicos, ore pelas nossas autoridades e coloque isso no grupo da igreja. Vamos começar a tirar o foco, na verdade, das coisas que estão acontecendo e colocar o foco naquele que pode intervir diante do cenário que nós estamos vivendo. Paulo, ele escrevendo a sua carta à igreja de Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 18, ele diz, consolai-vos uns aos outros com essa palavra. Então eu quero deixar aqui essa palavra para você, que é discípulo de Jesus, que serve a Jesus, que você realmente possa ser alguém que vá promover esperança. Não seja um promotor de desgraça. A Bíblia diz que nós não devemos temer as más notícias, elas irão vir, mas que o meu coração e o seu coração, como diz o Salmo 112, possam estar firme, confiante no Senhor. Fica na paz, um forte abraço para você.